Olá pessoal, eu sou a Monique. Voltamos aqui para fazer mais questões do concurso INSS referente à Instrução Normativa 128 de 2022. Bora lá? A partir de 16 de janeiro de 2020, o requerente que possui forma de ocupação como acampado passou a ser considerado como segurado especial. Galera, lembra aí, segurado especial. Quem é segurado especial? Essa questão está certa ou errada? Pausa aí, pensa, não cola, hein? Essa questão, pessoal, ela tá errada. Porque é ao contrário, tá? Na verdade, por força de decisão proferida na ação civil, o requerente que possui forma de ocupação como acampado deixou de ser considerado como segurado especial a partir de 16 de janeiro de 2020. Tá? Então, você pode olhar lá no artigo 110 que você vai ver aí essa informação, tá bom? Vamos para a próxima, sem perder muito tempo. Considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo quando resida no mesmo município ou em município contíguo àquele em que desenvolve a atividade rural. Considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo quando resida no mesmo município ou em município contíguo àquele em que desenvolve a atividade rural. E aí, certo ou errado? Essa questão, pessoal, ela está correta, está de acordo com o artigo 110 da Instrução 128. Próximo. O enquadramento do herdeiro na condição de segurado especial depende da realização da partilha formal dos bens, cabendo a comprovação do exercício da atividade individualmente ou em regime de economia familiar. E aí, pessoal, enquadramento do herdeiro na condição de segurado especial depende da realização de partilha, tá certo ou errado? Essa questão, pessoal, ela tá errada, porque é ao contrário, tá? Independe da realização da partilha, tá bom? Então, vamos para a próxima para não perder muito tempo. Se você quiser fazer mais questões, basta entrar nesse site, tá bom? Estratégia Concurso, que você faz questões lá gratuitas. Havendo mais de uma propriedade, a apuração da área total pertencente ao segurado será realizada a partir do somatório dos módulos fiscais de todas as propriedades, exceto se a atividade for desenvolvida em apenas uma delas. Certo ou errado, pessoal? Tic-tac, tic-tac, e aí. Então, gente, havendo mais de uma propriedade, a apuração da área total pertencente ao segurado será realizada a partir do somatório dos módulos fiscais de todas as propriedades. Até aqui, corretíssimo, mas depois daqui, exceto se a atividade for desenvolvida em apenas uma. Não, independente de ser independente de atividade ser desenvolvida em apenas uma delas, tá bom? Tá errado o artigo 110 lá, vocês podem dar uma olhadinha, ainda que a atividade seja desenvolvida em apenas uma delas, beleza? Vamos próximo. Assentado é aquele que, como beneficiário das ações de reforma agrária, desenvolve atividades agrícolas, pastoris ou hortifrutigranjeiras nas áreas de assentamento. Certo ou errado, pessoal? Essa questão ela tá correta. Vamos ver aqui. Artigo 110, quarto. O primeiro aqui, né, o artigo 110 está falando para efeitos do enquadramento como segurado especial. O 4 diz: assentado é aquele que, como beneficiário das ações de reforma agrária, desenvolve atividades agrícolas, pastoris ou hortifrutigranjeiras nas áreas de assentamento. Então, é a letra da lei, pessoal. Vamos ficar de olho aí, porque o CESP vai cobrar bastante a letra da lei. Agora já vamos para o próximo aqui, sem perder muito tempo. Comodatário é aquele que adquire direitos sobre um terreno através de um contrato, mas não é o dono do local.
certo ou errado? Essa questão, pessoal, tá errada. Por quê? Alguém sabe me dizer? Bom para você que respondeu. Aqui, essa não é essa a definição, tá bom? Comodatário. Na verdade, a definição que ele acabou de falar aí pra gente é foreiro. O foreiro é aquele que adquire direito sobre um terreno através de um contrato, mas não é o dono do local. Já o comodatário é aquele que, por meio de acordo, explora a terra pertencente a outra pessoa, por empréstimo gratuito, por tempo determinado ou não, para desenvolver atividade agrícola, pastoril, hortifrutigranjeira. Então, gente, comodatário é quando a pessoa pega emprestado, faz um acordo e está utilizando ali a terra de outra pessoa, tá bom? Já o foreiro, ele não, ele adquire direito sobre aquele terreno através de um contrato. Ele só não é o dono, mas ele tem todo o direito, tá bom? Então, cuidado aí para não confundir. Vamos para a próxima. Condômino é aquele que tem acordo de parceria com o proprietário da terra ou detém toda a posse e desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, partilhando lucros ou prejuízos. E aí, pessoal, o que é o condômino? E aí, certo ou errado? Tic-tac. Essa questão ela tá errada, pessoal, porque o condômino, aqui de acordo com o artigo 110, o condômino é aquele que explora imóvel rural com delimitação de área ou não, sendo a propriedade um bem comum, pertencente a várias pessoas. Então, ele é um bem pertencente a várias pessoas. Não é aquele que tem acordo de parceria. Se você reparar, ele deu ali o conceito de parceiro, ó. Parceiro é aquele que tem acordo de parceria com o proprietário da terra ou detentor da posse e desenvolve atividades agrícola, pastoril, hortifrutigranjeiras, partilhando lucros ou prejuízos. Ele te deu aqui outra definição, gente. Então, muito cuidado nessa hora, tá bom? Próxima. Enquadra-se como segurado especial o indígena cujo período de exercício de atividade rural tenha sido objeto de certificação pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, inclusive o artesão que utilize matéria-prima proveniente de extrativismo vegetal, independente do local onde resida ou exerça suas atividades, sendo irrelevante a definição de indígena aldeado, não aldeado, em vias de integração, isolado ou integrado, desde que exerça a atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar. Uma questão bem elaborada. O que você acha? Tá certo ou errado? Vamos rapidinho, pausa aí e pensa. Essa questão, embora pareça uma pegadinha, ela não é, tá? Ela tá certinha. Artigo 109, parágrafo 4º, você vai ver lá a descrição da lei certinho do que tá aqui, tá bom? Próximo. Integra um grupo familiar do segurado especial os filhos casados, separados, divorciados, viúvos e ainda aqueles que estão ou estiverem em união estável, inclusive os homoafetivos, os irmãos, os genros e as noras, os sogros, os tios, os primos, os sobrinhos, os netos e os afins. E certo ou errado? Quem integra o grupo familiar do segurado especial? Gente, essa daqui, se vocês errarem, ó, tapa na cabeça. Essa daqui tá errada, tá bom? Não integram o grupo familiar do segurado especial, os filhos casados, separados, divorciados. Ninguém desse povo aqui integra, tá bom? O grupo familiar do segurado. Então, essa questão, ela tá erradíssima. Vamos para a próxima. É irrelevante a nomenclatura dada ao segurado especial nas diferentes regiões do país, como lavrador, agricultor e outras de mesma natureza, cabendo a efetiva comprovação da atividade rural exercida, seja individualmente ou em regime de economia familiar. E aí, tic-tac, certo ou errado? Certo ou errado? Essa questão está certinha, tá bom? Tá descrevendo exatamente o que tá lá no artigo 109, tá bom? Vamos para o próximo, não perder tempo.
A situação de estar o cônjuge ou companheiro em lugar incerto e não sabido, decorrente do abandono do lar, prejudica a condição de segurado especial do cônjuge ou do companheiro que permaneceu exercendo a atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. E aí, gente, certo ou errado? Certo ou errado? Essa questão ela tá errada, pessoal, porque não prejudica, tá bom? Então a gente tem que entender aqui que não prejudica. A pessoa sumiu lá, mas eles continuam fazendo a atividade, então não prejudica ali quem continua exercendo a sua atividade, beleza? Vamos para o próximo. Os períodos de contribuição do facultativo serão comprovadas com a inscrição acompanhada das respectivas contribuições. Estas recolhidas no prazo legal, observadas as situações impeditivas ou incompatíveis com a sua condição. Certo ou errado, pessoal? Agora a gente já mudou um pouquinho, né? Do segurado especial, a gente está falando da contribuição do facultativo. Certo ou errado? Tic-tac. E aí, já sabe? Essa questão ela é certinha, tá? Ela tá descrevendo o que tá na lei, no artigo, que tá na instrução, né? Lá no artigo 108. E aí, vamos parar por aqui? Vamos continuar aqui com o facultativo, tá bom? O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de licença, afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao regime geral de previdência social e ao regime próprio de previdência social. E aí, certo ou errado? Certinho, gente. Se você está afastado por licença ou inatividade, quer contribuir, pode contribuir, tá bom? Mas você não pode estar vinculado lá com nenhuma outra atividade que te obrigue a contribuir de outra forma. Beleza? Vamos para a próxima. A pessoa que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, pode se filiar como segurado empregado doméstico. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac. Erra não, hein? E aí, gente, eu não vou nem falar muito, né? Isso daqui é errado, ela não é empregado doméstico, é facultativo, tá bom? Próximo. A filiação na qualidade de segurado facultativo gera efeito somente a partir da sua inscrição e do primeiro recolhimento sem atraso, podendo retroagir se o segurado realizar o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. E aí, certo ou errado? O que vocês acham? Tic-tac. Não, gente. Tá erradíssimo. Por que tá errada? Essa questão ela tá errada porque não pode retroagir, tá? A filiação na qualidade de segurado facultativo, você não pode retroagir. Você fez a inscrição esse mês, vai contar a partir desse mês quando você recolher a primeira contribuição. Ah, mas eu queria ter recolhido antes. Já era, perdeu a oportunidade, tá bom? Próximo. A retroação da data do início da contribuição DIC consiste na manifestação de interesse do contribuinte individual em recolher contribuições relativas a período anterior à sua filiação e será admitida quando restar comprovado o exercício de atividade remunerada no período. Certo ou errado? Gente, aqui a gente não tá falando mais de contribuinte facultativo, tá? A gente tá falando aqui de contribuinte individual. Então, é certo ou errado? Gente, essa questão, ela tá certa. Fica até um pouquinho confuso. Mas ela tá certa até aqui, né? Onde fala que consiste na manifestação de interesse do contribuinte individual em recolher a contribuição relativa a período anterior à sua filiação e será admitida quando restar comprovado o exercício de atividade remunerada no período. Na verdade, será admitida se comprovado documentalmente, tá bom? Então, tem que ter documentação provando que tinha atividade remunerada anterior ali à sua inscrição para poder contribuir, tá bom? Então, essa questão é errada só por causa desse restar comprovado, né? Então, vamos para o próximo. Entende-se como reconhecimento de filiação o direito do segurado de ter
reconhecido em qualquer época o período em que exerceu a atividade não abrangido pela Previdência Social, mas que posteriormente se tornou de filiação obrigatória, bem como o período não contribuído, anterior ou posterior à inscrição, em que exerceu atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória. Certo ou errado? Tic-tac. Nem vou me alongar muito, essa questão ela tá certinha, tá bom? E já vou parando por aqui. As próximas questões e próximo vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Beijinho, tchau.